O mito do homem invencível. A imagem do homem forte é uma das narrativas mais poderosas da nossa cultura. Desde cedo, aprendemos a admirar figuras masculinas que parecem inabaláveis, o líder confiante que nunca hesita, o amigo que está sempre disponível para ajudar, o pai ou irmão que mantém a calma mesmo em meio ao caos. Esse arquétipo, profundamente enraizado no imaginário coletivo, transforma o homem em um símbolo de estabilidade. Ele é o porto seguro, aquele que não chora, que não reclama, que resolve problemas sem demonstrar fraqueza. Essa representação parece inspiradora, mas esconde uma realidade sombria. Por trás do semblante confiante, muitos desses homens estão emocionalmente isolados. Eles são os que todos procuram em momentos de dificuldade, mas raramente têm a quem recorrer quando o peso se torna insuportável. Sua imagem de força se torna uma prisão invisível. A expectativa de sempre ser o pilar cria um ciclo silencioso. Quanto mais ele aparenta ter controle, menos as pessoas ao redor imaginam que ele possa precisar de apoio. E assim surge um paradoxo intrigante. Justamente os homens que parecem ter tudo, estabilidade, autoconfiança, respeito, são muitas vezes os que mais carregam a solidão. Eles constroem uma armadura para enfrentar o mundo, mas essa mesma armadura impede que se conectem verdadeiramente com outras pessoas. O resultado é uma solidão sofisticada, difícil de detectar. Ninguém percebe, porque externamente ele está bem. Ele sorri, trabalha duro, faz piadas, mas dentro de si pode estar travando batalhas emocionais silenciosas. A sociedade reforça esse mito desde a infância. Homens são elogiados quando demonstram coragem, autocontrole e resiliência, mas frequentemente ridicularizados quando expõem vulnerabilidade. Essa pressão cultural ensina que sentir medo, tristeza ou solidão é sinal de fraqueza, algo a ser escondido. Com o tempo, muitos internalizam essa mensagem e aprendem a sufocar suas emoções, apresentando ao mundo uma versão editada de si mesmos, forte, impenetrável, invencível. Mas essa invencibilidade tem um preço. A distância emocional criada para sobreviver às expectativas sociais acaba corroendo a intimidade nos relacionamentos. Amizades se tornam superficiais, parceiras e familiares sentem que não conseguem acessá-lo, e o homem que parecia ter tudo acaba sentindo que ninguém o conhece de verdade. O mito da força, então, se transforma em uma espécie de isolamento emocional, uma cela construída com tijolos de orgulho, medo de julgamento e uma necessidade desesperada de parecer bem. Isso nos leva a uma pergunta desconfortável. Por que justamente aqueles que parecem ter tudo são os que mais carregam a solidão? A resposta está na maneira como confundimos força com ausência de vulnerabilidade. A sociedade valoriza o homem que aguenta tudo calado, mas esse mesmo silêncio o condena a enfrentar suas dores sozinho. E quanto mais ele aparenta controle, mais isolado fica. Esse é o lado invisível do mito do homem invencível, uma história de solidão escondida atrás de sorrisos seguros e palavras firmes. Capítulo 2. A máscara social da força. Por trás de cada homem que parece inabalável existe uma máscara cuidadosamente construída. Essa máscara não é apenas uma escolha pessoal, mas uma resposta a anos de condicionamento social. Desde cedo, meninos aprendem a esconder lágrimas, a engolir frustrações e a transformar dor em silêncio. Homem não chora. Seja forte, aguente firme. Essas frases aparentemente inocentes moldam gerações inteiras de homens que acreditam que expressar vulnerabilidade é uma fraqueza imperdoável. Assim, com o tempo, os homens constroem uma persona de força. É uma armadura emocional feita para proteger, mas que acaba isolando. Essa máscara se torna tão natural que muitos esquecem onde termina o personagem e onde começa o verdadeiro eu. Eles aprendem a sorrir quando estão exaustos, a dizer "está tudo bem" quando estão quebrados por dentro, e a oferecer conselhos e ajuda enquanto sentem que não têm a quem recorrer. O mundo também reforça esse comportamento. A sociedade admira o homem que aguenta tudo, e que trabalha sem reclamar, que enfrenta crises sem vacilar. Esse homem recebe respeito, confiança e até admiração, mas raramente recebe permissão para ser humano.
Qualquer sinal de fraqueza pode ser interpretado como incapacidade. Essa percepção cria um ambiente em que homens acreditam que pedir ajuda não é uma opção, que dividir suas dores pode afastar as pessoas, prejudicar sua imagem ou, pior, ser visto como sinal de incompetência. A máscara da força não é apenas uma defesa, é também uma performance social. Homens sentem que precisam provar constantemente que são dignos de respeito. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas redes sociais, há uma pressão silenciosa para manter uma imagem de controle absoluto. Mostrar fraqueza se torna impensável. Com isso, muitos vivem uma vida dupla. Externamente, parecem seguros e confiantes. Internamente, lutam contra inseguranças, medos e uma solidão sufocante. Essa dissonância emocional tem um custo alto. Quanto mais alguém se esconde por trás da máscara, mais difícil se torna criar conexões genuínas. Amizades profundas exigem vulnerabilidade. Relacionamentos saudáveis pedem sinceridade emocional. Mas como oferecer isso quando você passou a vida inteira sendo treinado a esconder sua dor? A máscara se torna uma barreira que impede o homem de receber exatamente o que ele mais precisa: compreensão, amor e conexão verdadeira. E essa barreira não afeta apenas a ele. As pessoas ao redor sentem que algo está fora de alcance. Parceiras dizem que não conseguem entrar no mundo dele. Amigos percebem que ele é reservado demais, inacessível. O resultado é um ciclo de isolamento. Quanto mais ele tenta parecer forte, mais distante fica dos outros, reforçando a crença de que ninguém entenderia sua dor. A máscara da força foi criada para proteger, mas no processo ela transformou muitos homens em prisioneiros. A sociedade aplaude sua invencibilidade, mas raramente pergunta o que ele sente quando ninguém está olhando. Capítulo 3. A solidão invisível. A solidão é muitas vezes retratada como um quarto escuro, uma ausência de companhia, uma vida sem amigos ou família. Mas a solidão que muitos homens fortes carregam não é tão óbvia. Ela é sutil, escondida em rotinas cheias, em sorrisos sociais e em respostas automáticas como "tá tudo bem". Essa solidão não é causada pela falta de pessoas ao redor, mas pela ausência de conexões profundas. É a sensação de estar rodeado de gente, mas não se sentir verdadeiramente visto ou compreendido. Para muitos homens, essa solidão começou cedo. Quando foram ensinados que emoções devem ser controladas, eles aprenderam a construir muros internos. Esses muros os protegeram de julgamentos, mas também os afastaram da intimidade emocional. A mensagem cultural é clara: ser homem é ser autossuficiente, e precisar de alguém é sinal de fraqueza. Com isso, muitos criam uma vida em que podem resolver tudo sozinhos, mas o preço dessa independência extrema é uma desconexão profunda. No fundo, esses homens anseiam por compreensão. Eles gostariam de ter um espaço seguro para desabafar sem medo de parecer fracos ou incapazes. Porém, depois de anos vestindo a máscara da força, a simples ideia de abrir o coração se torna assustadora. Eles se perguntam: será que alguém realmente me entenderia? Ou será que, se eu mostrar o que sinto, vou perder o respeito que conquistei? Essas dúvidas alimentam ainda mais o silêncio, e o silêncio alimenta a solidão. O mais paradoxal é que essa solidão não é perceptível para a maioria das pessoas. O homem forte é muitas vezes visto como exemplo de equilíbrio e estabilidade. Ele está sempre presente para os outros, sempre pronto para ouvir, ajudar, aconselhar. Mas quando ele precisa de alguém, raramente encontra quem consiga enxergar além da sua fachada. A imagem de força que o protege também o esconde, criando uma solidão quase impossível de detectar. Essa solidão invisível é perigosa porque não dá sinais claros. Ela se manifesta em pequenas coisas, no cansaço que não passa, na dificuldade de confiar, no afastamento emocional até das pessoas mais próximas. Muitos desses homens acabam se acostumando com essa sensação de isolamento, como se fosse um preço inevitável para viver de acordo com as expectativas. Eles podem estar em um relacionamento, ter uma família amorosa, um círculo de amigos, mas ainda assim sentir que ninguém conhece sua verdadeira essência.
O resultado é um homem aparentemente bem-sucedido, mas emocionalmente esgotado. Ele construiu uma vida sólida, mas não tem onde desabar. Vive com a angústia de saber que não pode ser totalmente ele mesmo sem arriscar a imagem que o mundo aplaude. É uma solidão silenciosa, sofisticada e dolorosa que raramente é discutida, mas que corrói por dentro. Essa solidão é o preço pago por viver em um mundo que ainda não aprendeu a enxergar vulnerabilidade como força. E até que essa percepção mude, muitos continuarão presos a ela, sem que ninguém perceba. Capítulo 4. As feridas ocultas. A imagem do homem forte é construída sobre conquistas, resistência e autossuficiência. Mas sob essa superfície sólida, existem feridas emocionais que raramente são vistas, e muito menos compreendidas. São cicatrizes de experiências passadas, rejeições, traumas familiares, pressões sociais e expectativas irreais. Porém, como essas dores foram guardadas em silêncio por tanto tempo, elas se tornaram invisíveis até para quem as carrega. Essas feridas não surgem de um único momento traumático. Muitas vezes, elas são resultado de anos de mensagens sutis, quase imperceptíveis. A criança que ouviu "engole o choro" toda vez que se machucava, aprendeu a reprimir sentimentos. O adolescente que foi ridicularizado por demonstrar sensibilidade, entendeu que emoções são fraquezas. O adulto, já condicionado, acredita que não tem espaço para sentir. Assim, camada por camada, cria-se uma armadura emocional, mas por baixo dela, essas dores não cicatrizam. Elas apenas são empurradas para um canto escuro da mente. O problema é que essas feridas escondidas não ficam inativas. Elas moldam comportamentos, escolhas e relacionamentos. Muitos homens se tornam resolvedores de problemas, não apenas por habilidade, mas porque não sabem como expressar sua própria dor. Eles sentem que precisam ser úteis para justificar sua presença, porque pedir ajuda ou admitir fragilidade seria um risco. O peso emocional é mascarado por produtividade, conquistas ou até humor, mas permanece lá, crescendo silenciosamente. Essa repressão emocional cobra um preço alto: ansiedade, estresse crônico, dificuldade de confiar, distanciamento em relacionamentos. Tudo isso muitas vezes tem origem nessas feridas ocultas. Porém, como a cultura ensinou que o homem forte não fala sobre sentimentos, ele raramente procura ajuda. Em vez disso, carrega a dor como se fosse um fardo inevitável, acreditando que é assim mesmo. Essa mentalidade cria uma desconexão interna. Por fora, ele parece inteiro. Por dentro, está fragmentado. A sociedade também tem sua parcela de responsabilidade. Vivemos em um mundo que aplaude resiliência, mas não incentiva a vulnerabilidade. O homem que desaba é visto como fraco, e essa visão tóxica apenas aprofunda as feridas. Assim, muitos homens aprendem a sorrir quando estão quebrados, a trabalhar dobrado quando estão exaustos e a fingir que estão bem quando estão implodindo. Eles não querem decepcionar quem os admira, e no processo, acabam decepcionando a si mesmos. Mas ignorar essas feridas não as faz desaparecer. Pelo contrário, elas continuam a se manifestar em comportamentos defensivos, em relacionamentos rasos, em explosões de raiva aparentemente sem motivo. A verdade é que, para curar, é preciso primeiro reconhecer que essas feridas existem, e esse é um passo que exige coragem. Uma coragem muito maior do que a necessária para manter a de fachada da força. Essas feridas ocultas são a verdadeira raiz da solidão masculina. Não é apenas falta de companhia, mas a incapacidade de se mostrar por inteiro. E enquanto essa dor não for encarada, a solidão continuará sendo uma sombra constante, mesmo na presença de muitos. Capítulo 5. O preço do silêncio. O silêncio pode parecer uma escolha segura. Para muitos homens, falar sobre emoções parece abrir uma porta perigosa, que expõe fraquezas, memórias dolorosas e medos escondidos. Assim, eles se calam, acham que estão se protegendo, mas esse silêncio tem um custo alto e muitas vezes devastador. Quando alguém guarda emoções por tempo demais, essas emoções não desaparecem. Elas se acumulam como uma panela de pressão prestes a explodir.
O homem que nunca fala de suas dores pode parecer calmo por fora, mas internamente carrega uma tempestade. Isso se manifesta em crises de ansiedade, dificuldade de dormir, explosões de raiva sem motivo aparente ou um cansaço emocional constante que nenhuma pausa consegue aliviar. Esse silêncio também afeta os relacionamentos. Como confiar em alguém que nunca revela o que sente? Parceiros, amigos e familiares podem sentir que esse homem é distante ou frio, quando na verdade ele está preso em uma prisão emocional. A incapacidade de expressar vulnerabilidade cria barreiras invisíveis que afastam as pessoas, reforçando a solidão que ele tanto teme. É um ciclo. Quanto mais ele sofre em silêncio, mais isolado se sente. Quanto mais isolado, mais difícil é pedir ajuda. Além disso, o preço do silêncio se reflete na saúde física. Diversos estudos mostram que emoções reprimidas aumentam o risco de doenças cardiovasculares, enfraquecem o sistema imunológico e podem até reduzir a expectativa de vida. O corpo fala aquilo que a boca não diz. Dores musculares, enxaquecas, problemas digestivos e fadiga crônica muitas vezes são sinais de estresse emocional não tratado. Há também um impacto profundo na identidade pessoal. Homens que passam anos escondendo suas emoções começam a perder o contato com quem realmente são. Eles vivem para atender expectativas do trabalho, da família, da sociedade. E nesse processo, deixam de lado seus sonhos, desejos e necessidades. Tornam-se personagens de si mesmos, interpretando o papel do homem forte, mas sentindo-se vazios por dentro. Esse descompasso entre quem são e quem aparentam ser alimenta sentimentos de inadequação e até depressão. O mais triste é que muitos não percebem esse preço até que seja tarde demais. É comum ver homens que chegam a um ponto de ruptura emocional, um colapso, uma crise de pânico, um término doloroso ou até uma decisão extrema, simplesmente porque acreditaram que silêncio era sinônimo de força. Mas a verdade é o contrário. Calar a própria dor exige energia demais e destrói, pouco a pouco, a saúde mental. O silêncio não é força, é uma armadilha. A verdadeira coragem está em quebrá-lo, em falar, em pedir ajuda. E entender isso é o primeiro passo para escapar do ciclo de isolamento que transforma tantos homens em prisioneiros de sua própria imagem. Capítulo 6. Quebrando o ciclo. Reconhecer a solidão e o peso emocional que ela carrega é um passo importante, mas não suficiente. Para realmente transformar essa realidade, é preciso coragem para quebrar o ciclo. Isso não significa abandonar a força que construiu a imagem do homem resiliente, mas redefini-la. Ser forte não é carregar tudo sozinho, e sim ter humildade para pedir ajuda, coragem para se abrir e sabedoria para buscar novos caminhos. O primeiro passo para quebrar o ciclo é aceitar a vulnerabilidade como uma força. A sociedade ensinou que vulnerabilidade é fraqueza, mas na verdade exige uma coragem imensa mostrar-se de verdade. Ao admitir que sente medo, dor ou solidão, o homem dá a si mesmo permissão para ser humano. E isso não o torna menos respeitável, pelo contrário, torna-o mais autêntico e próximo dos outros. Em seguida, é fundamental criar espaços seguros para diálogo. Isso pode começar com uma conversa sincera com um amigo, um parceiro ou até um familiar de confiança. Muitas vezes, basta uma escuta empática para aliviar um peso que parecia insuportável. Grupos de apoio, rodas de conversa ou ambientes religiosos e comunitários também podem ser refúgios, onde compartilhar experiências se torna natural. Outro passo poderoso é buscar ajuda profissional. Terapia não é sinal de fraqueza, é um investimento em si mesmo. Um psicólogo ou terapeuta ajuda-se a identificar padrões emocionais, trabalhar traumas antigos e construir ferramentas para lidar com sentimentos de forma saudável. Assim como ir ao médico é cuidar do corpo, ir ao psicólogo é cuidar da mente. Algo que deveria ser normalizado, especialmente entre os homens. Além do apoio emocional, o autocuidado diário é uma forma de resistência. Praticar exercícios físicos, cultivar hobbies, desenvolver uma rotina saudável de sono e alimentação não é luxo, é necessidade.
O corpo e a mente estão profundamente conectados. Ao cuidar de um, você fortalece o outro. Pequenos rituais, como reservar alguns minutos para meditar, escrever em um diário ou simplesmente descansar sem culpa, são formas de recuperar o equilíbrio interno. Também é importante redefinir relacionamentos. Em vez de manter amizades superficiais baseadas apenas em status ou interesses, é hora de investir em conexões profundas, onde existe troca real e confiança. Para muitos homens, a solidão vem justamente da ausência de intimidade emocional, mesmo cercados de pessoas. Criar amizades sinceras, onde ambos podem ser vulneráveis, ajuda a construir um suporte emocional verdadeiro. Por fim, quebrar o ciclo é uma escolha diária. Não é uma mudança instantânea, é um processo. Exige paciência para desconstruir anos de crenças sobre masculinidade, força e emoções. Mas cada passo dado nesse caminho é uma vitória. A verdadeira força não está em carregar tudo sozinho, mas em construir uma vida em que a solidão não seja a regra, e sim a exceção. Capítulo 7. A nova definição de força. Durante muito tempo, fomos ensinados a acreditar que força significava não chorar, não pedir ajuda, suportar tudo calado e continuar em frente, mesmo quando o peso do mundo parecia esmagador. Mas essa visão antiga de masculinidade criou uma geração de homens que carregam cicatrizes invisíveis, dores que ninguém vê e uma solidão que consome por dentro. A verdadeira força, no entanto, não está em fingir que nada nos afeta, mas em ter coragem de ser humano. Força é olhar para dentro e encarar os próprios medos, mesmo quando dói. É ter a humildade de admitir que não sabe tudo, que não consegue sozinho, que precisa de apoio. É escolher se abrir para pessoas de confiança, mesmo quando a voz treme, mesmo quando o coração dispara com medo do julgamento. Essa vulnerabilidade não é fraqueza, ela é a prova máxima de coragem. Vivemos em uma era em que cada vez mais homens estão começando a romper com esse padrão destrutivo. Estão indo para a terapia, estão construindo amizades mais profundas, estão aprendendo a colocar em palavras aquilo que antes só sabiam expressar em silêncio ou em raiva. Esse movimento é revolucionário, porque redefine o que significa ser homem. A nova definição de força não está em negar as emoções, mas em dominá-las, compreendê-las, aprender com elas. Está em criar uma vida com propósito, onde o trabalho, os relacionamentos e os sonhos não sejam apenas máscaras para esconder a dor, mas fontes genuínas de felicidade e equilíbrio. É entender que pedir ajuda não diminui ninguém. Pelo contrário, aproxima, conecta e cura. É importante lembrar que ninguém precisa percorrer esse caminho sozinho. O homem que decide se abrir dá um presente a si mesmo e também ao mundo. Ele mostra a outros homens que sentir não é errado, que chorar não é vergonhoso, que compartilhar as próprias lutas pode salvar vidas, inclusive a dele. Força, no fundo, é construir pontes em vez de muros. É estar presente de verdade para as pessoas que amamos, sem o peso constante de uma máscara que esconde a dor. É resgatar a autenticidade, redescobrir hobbies esquecidos, cultivar amizades sinceras e se permitir momentos de paz sem culpa. Quando entendemos isso, a solidão perde força. Ela pode ainda aparecer em alguns momentos, afinal, é parte da experiência humana, mas deixa de ser uma prisão. A vida se torna mais leve, mais verdadeira, e a imagem de homem invencível finalmente dá lugar a algo muito mais bonito, o homem real. A nova força está na autenticidade, está em reconhecer que ninguém precisa ser uma fortaleza inabalável para ser admirado, amado ou respeitado. Pelo contrário, a verdadeira admiração vem quando temos coragem de ser exatamente quem somos. Se você chegou até aqui, parabéns. Não por assistir até o final, mas por ter coragem de refletir sobre um tema que muitos ainda evitam: a solidão e a vulnerabilidade masculina. Talvez você tenha se identificado com algumas histórias, ou talvez conheça alguém que carrega esse peso em silêncio. A verdade é que ser forte nunca significou carregar tudo sozinho. A verdadeira força está em se permitir ser humano, pedir ajuda, construir conexões reais e abandonar a máscara do homem invencível.
Se este vídeo te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que possa precisar ouvir isso hoje. Deixe seu comentário contando sua visão sobre o tema. Vamos criar juntos um espaço de diálogo, acolhimento e transformação. E claro, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais reflexões profundas como esta. Sua interação faz toda a diferença para que mensagens importantes cheguem a mais pessoas. Você não está sozinho. Nenhum de nós está. Até o próximo vídeo.